Hoje vamos falar de um assunto internacional que está me chamando a atenção. Eu tenho alguns insights com respeito a esse assunto, e o assunto é imigração, leis de imigração, mudanças legislativas e o que está acontecendo no mundo. Então, o fato é o seguinte: diversos países europeus desenvolvidos, países também como os Estados Unidos, estão mudando a forma de ver o imigrante, e esse movimento é um movimento que é coletivo de diversas nações, e isso tem um significado que vai além de uma questão política de direita e esquerda. Vou comentar aqui algumas mudanças que são projetos de leis, outras já foram aprovadas, que estão aí no curso em 5 nações. Primeiro que já foi aprovado, Suécia. Suécia, olha que estranho, a Suécia ela está querendo pagar, tá? A proposta deles é pagar para o imigrante legal sair do país. Não é estranho isso? A pessoa está contribuindo com a nação e mesmo assim o governo quer que a pessoa saia da nação e quer pagar uma indenização para isso. Pois é isso que foi aprovado pelo governo da Suécia esse ano de 2026. Segundo, Estados Unidos. Estados Unidos sempre teve uma política anti-imigração, devido a ser uma nação do sonho americano de muitas pessoas, principalmente da América Latina. Porém, agora, desde a entrada do governo Trump, a polícia chamada ICE tem feito diversas operações contra a imigração ilegal. E isso é um pouco incomum, porque sempre houve algumas operações. O que nós estamos vendo hoje são operações em massa contra a imigração ilegal. Isso mostra uma mudança interna na política anti-imigração dentro dos Estados Unidos. E isso afeta várias questões, como, por exemplo, o valor da mão de obra nos Estados Unidos, e, e afeta o mercado em si de trabalho dos Estados Unidos. Uma mudança nos Estados Unidos, uma mudança na Suécia. Agora nós iremos para alguns países muito conhecidos de nós brasileiros. Itália. A Itália tem a nacionalidade, né, o pedido de cidadania jus sangue. O que isso significa? Que esse pedido ele é feito se você tem sangue italiano. Normalmente, aqui o Brasil, como no século XIX, no século XX, veio uma migração italiana muito grande para o Brasil. Muitos brasileiros procuram a cidadania e tentam encontrar a certidão de batismo de antepassados, trisavô, tataravô, bisavô, e pedem no consulado italiano ou pedem via processo judicial a cidadania. O que ocorre? Normalmente na Itália é dada essa cidadania e tudo certo. Porém, existem projetos dentro do legislativo italiano que quer restringir essa cidadania para até a quarta geração. Isso agora, 2025, 2026, uma grande discussão nacional sobre esse tipo de política. Outro país que também está tentando aí reverter a política de cidadania, Portugal. Portugal, para países que foram colonizados, tem aí um período apenas de 5 anos de residência em Portugal para ganhar o direito à cidadania. Todavia, existe um projeto de lei que está correndo para mudança para 7 anos ao invés de 5 anos. Portugal também, há 3 anos atrás, criou um visto para procurar emprego em Portugal. Portugal é um país envelhecido, a população jovem vai trabalhar em outros países, então ela necessita de mão de obra. E devido a isso, criou essa política, né, de visto para procurar emprego. Essa política foi cessada, acabou agora em 2025/2026. Portugal também está fechando as portas. Espanha. O último país que nós iremos falar, porque eu poderia citar outros países. A Espanha tem uma política de reconhecimento de cidadania para as pessoas que são descendentes de espanhóis que vieram ao Brasil ou qualquer país do mundo no período da Guerra Civil Espanhola, por entender que eles fugiram da guerra por perseguição política do ditador que controlava o país
lá na década de 20 e 30. Até esse ano de 2026 é possível pedir a cidadania, comprovando, lógico, né, com certidão de batismo ou certidão de nascimento, que existe um antepassado que veio para o Brasil ou para qualquer outra nação desse período de guerra. O que acontece? Também essa política está acabando também ali dentro da Espanha, fechando mais as portas da Espanha, que é um dos países mais abertos hoje para a imigração. Eu tive um insight. Eu queria a opinião de vocês, os comentários, compartilhem esse vídeo. Por que diversas nações independentes de governo de extrema-direita, direita, esquerda, estão fechando a porta para a imigração? Existem algumas teorias por trás disso. Uma das grandes teorias, a mais forte, é que o mundo, os governos estão se preparando para uma grande crise econômica que a cada ano é jogado para o próximo ano. Então, falavam em 2025, agora estão falando em 2026, aí falam em 2027 e 2028. Essa crise econômica ela é devido ao avanço da inteligência artificial. Então, a gente tem algumas notícias, por exemplo, a Amazon demitiu 56 mil funcionários devido à utilização de inteligência artificial. E isso vai ocorrer de forma massificada no mundo todo. Existe um relatório agora que foi escrito que diz o seguinte, que em 2028 a previsão é de desemprego na taxa de 10,2% em países desenvolvidos e não países em desenvolvimento, como o Brasil, que já está acostumado com uma taxa dessa, né? A gente já passou por vários períodos. Hoje o nosso desemprego está menor do que 10%, mas eles estão se preparando para uma crise. Será que é isso que está fechando as portas da imigração e fechando as portas para a cidadania, para que quando houver a crise eles consigam empregar os seus próprios cidadãos, os seus próprios nacionais, em vez de precisar de mão de obra, de imigrantes? Essa é a grande teoria por trás, que já existe essa previsão de crise, os governos estão se preparando para que isso possa ocorrer de uma forma menos tensa. Por quê? Porque pense bem na tensão social, desemprego. Desemprego gera impopularidade para os governantes, gera protestos, gera muito caos. Para evitar o caos, os governos estão tentando esvaziar os seus próprios países ou conter a mão de obra, porque no desemprego aumenta o gasto com programas sociais, aumenta o gasto com seguro-desemprego, com a finalidade de gastar menos e controlar melhor esse período de crise que está para chegar. A conclusão ela é muito simples. Isso é devido à questão do avanço tecnológico da inteligência artificial, que vai tirar mão de obra qualificada. O que vocês acham? É isso? Tem mais coisas que eu não citei? Digam.